Cumprimento minhas amadas irmãs e amigas com bom dia na santa gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas amadas, espero que todas estejam bem. Por aqui tudo vai muito bem, graças a Deus. Agradecendo a Deus em primeiro lugar, pelo abraço de misericórdia de mais um dia que Ele tem nos dado. Porque por nós nada somos, tudo que vem do Senhor. Então, gratidão a Deus por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Minhas irmãs, hoje vamos estar lendo um pouco sobre Jael. Sabemos que Jael foi a mulher, quem libertou Israel, a mulher que Deus usou para libertar Israel. Então, vou estar lendo no livro de Juízes, no capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Amém? O tema tem como epígrafo: Jael mata Sísera. E Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás: então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e, chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Então ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostra-te-ei o homem que busca. E foi a ela e viu que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Que maravilhosa palavra, né, minhas irmãs? Então, aqui eu vou dizer assim que eu tenho como tema dessa pequena palavra: quando Deus usa mãos dispostas. Deus usa pessoas improváveis para cumprir os seus propósitos. E vemos aqui no texto que Jael foi estratégica no tempo certo, porque Sísera já fugia, derrotado, e encontrou abrigo na tenda de Jael. E foi o momento estratégico dela, porque ela discerniu que aquele era um momento decisivo. Porque às vezes temos momentos decisivos e precisamos discernimento para agir. Seja onde for, minhas irmãs, seja em trabalho, seja igreja, escola, aonde for, nós temos que agir com discernimento. Não importa o momento que seja, porque Deus permite acontecer coisas para que os lá de fora fiquem se perguntando como foi assim que aconteceu. Mas Deus trabalha de uma forma inexplicável, por isso que dizemos, ninguém explica a Deus. Jael usou o que tinha em mãos, minhas irmãs. Ela não tinha espada, mas o que ela tinha? Uma estaca da tenda e um martelo. E esse foi a arma que Deus usou ela com essa arma que ela tinha em mãos no momento, minhas irmãs. Então, que nos fique de lição. Não espere ter grandes recursos. Use o que Deus já colocou em suas mãos, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que Deus está usando elas como missionárias, como profetas. Deus está usando como alicerce de sua casa mulheres de oração, mulheres intercessoras. Tudo isso sabemos que isso é ser usada por Deus. Porque muitas vezes nós pensamos assim, que nós estamos sendo usada por Deus só se Deus mandar nós sermos tal coisa. Mas se Deus já te chamou, te levantou para alguma coisa, use com o que Deus te deu. Se Deus te chamou você para pregar, pregue. Se Deus te chamou você para evangelizar, evangelize. Então, minhas irmãs,
Vamos trabalhar conforme a vontade de Deus. Porque muitas vezes as pessoas lá fora vão estar falando o porquê ela era isso, ela era aquilo, ela era. A partir do momento que Deus te chamou, que Deus te levantou para tal coisa, tal obra, não importa o que você foi, deixou de ser naquele momento que Deus te chamou, que você aceitou fazer a obra de Deus, que você aceitou estar nos caminhos do Senhor. Então, minhas irmãs, não se importe com pessoas lá de fora, porque muitas vezes até próprias pessoas da igreja, próprias pessoas da família, muitas vezes não vão aceitar que a sua vida mudou. Porque muitas vezes tu tá lá na lama, parece que para eles é mais prazeroso em saber que tem uma pessoa que está lá na lama, no lamaçal. Quando Deus te levanta, que Deus te chama para algo, muitas vezes a pessoa, em vez de ficar feliz, agradecer, falar assim, meu Deus, que maravilhoso que aquela pessoa saiu daquele mundo, saiu daquela situação que ela estava. Mas não, as pessoas tendem, porque as pessoas são carnal, as pessoas são má, elas deixam inimigos a elas acabam se revoltando com a pessoa que Deus levantou, que Deus chamou. Então, minhas irmãs, o que vamos fazer? Se Deus te chamou para a oração, ore. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Evangelizar, evangelize. Faça a obra de Deus. Ore sem cessar, porque sabemos muito bem que a nossa família depende de nossas orações, mulheres. Porque nós sabemos muito bem que os nossos filhos, principalmente, eles dependem da nossa oração. Sejamos nós cristãos, não cristã, se você crê em Jesus Cristo, crê em Deus, é sua obrigação você buscar a Deus, você orar, pedir a Deus pelos seus filhos. Então, minhas irmãs, que isso nos fique de lição, que quando Deus te chama, use a ferramenta que você tem naquele momento, porque nós vemos aqui no texto que Jael foi muito corajosa e nós devemos ser corajosas. Sim, às vezes vem o medo, às vezes vem a fraqueza, porque somos humanos, mas Jael foi muito corajosa para cumprir o propósito e enfrentar Sísera. Ela exigiu coragem, fé e posicionamento. Aqui nós vemos no texto bíblico. Então, mulheres de Deus, precisam se posicionar espiritualmente para agir com sabedoria. Assim como Jael, Deus levanta mulheres comuns para vencer guerras espirituais, restaurar lares e cumprir chamados. Isso é muito maravilhoso quando você é levantado por Deus com um propósito em alguma coisa. Porque nós sabemos que aqui no texto, aqui diz que Sísera seria derrotado, mas não era pelos homens, porque a profeta Débora já tinha profetizado que Sísera seria derrotado por uma mulher. Está aqui no capítulo 4, versículo 9, aonde ela diz: E disse-lhe ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderás, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Amém? Vemos aqui que quando Deus quer usar nós mulheres, é nós que vai usar. Nós podemos ter esposo, podemos ter filhos, mas quando Deus quer usar nós, nesse propósito, é nós que Ele vai usar. Então, minhas irmãs, eu digo a vocês, Deus não está procurando mulheres fortes para a sua obra. Deus está procurando pessoas dispostas, porque é isso que Deus quer para nós, para Ele, pessoas que sejam dispostas a fazer a sua obra.
Porque muitas vezes pensamos a obra do Senhor é somente estar fazendo lá dentro da igreja. Não, minhas queridas. A obra de Deus é estar levando uma palavra de apoio a uma pessoa que precisa. Às vezes você está passando pela rua, ali está uma pessoa caída, uma pessoa triste. Você chega, você fala de Jesus para ela. Sabemos que muitas vezes é muito mais fácil você falar de Jesus para um estranho do que para uma amiga sua, para um familiar. Nós sabemos muito bem disso. Mas que nós pedimos ao Senhor, estaremos sempre em oração pedindo ao Senhor ousadia, sabedoria para nós estarmos falando de Jesus a essas pessoas, porque nós sabemos o quanto uma alma tem valor para Deus. Nem do ouro, nem a prata toda desse mundo se compara a uma alma com o valor que tem para o Senhor. E sabemos que Deus requer de nós. Se hoje nós vemos uma pessoa aqui que está toda perdida, nós não falamos de Jesus para ela, assim essa pessoa parte sem Jesus, Deus vai requerer de nós. O porquê nós não falamos de Jesus? Porque temos que falar de Jesus, não importa quem. Aí depende se a pessoa aceita aquela palavra ou não. Porque senão Deus vai requerer de nós. Então, minhas irmãs, que essa palavra de Jael fique como lição, fortaleza em nossos corações. Vamos ser corajosas, posicionadas, estratégicas. Vamos batalhar pelas almas, principalmente pela nossa família. Vamos estar sempre buscando o direcionamento de Deus, orando, clamando a Deus por nossos familiares. E sim, o valor de uma alma não tem o que pague nesse mundo. Então, minhas irmãs, que essa palavra venha ficar em nossos corações. Vamos usar as ferramentas que temos. Não vamos ficar esperando ferramentas maiores. Se Deus te chamou, foi com essa ferramenta. Deus quer te usar com essa ferramenta, minha irmã. Então eu agradeço aqui minha oportunidade, agradeço a Deus. E aqui também vemos na Bíblia também, nesse momento, aonde Jael entra como cântico de Débora. Vou ler aqui mais um versículo para as irmãs verem. Aqui se encontra no capítulo 5, no versículo 24, aonde Débora diz: Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu, bendita seja entre as mulheres na tenda. Olha, o quão maravilhoso foi o que Jael fez. Jael foi a libertadora usada por Deus para o povo de Israel. E aqui ela entra como cântico de Débora, porque sabemos que Débora era a mulher juíza, a juíza que trabalhava debaixo da palmeira. Então, minhas irmãs, não importa aonde você esteja, qual é o lugar que você está, deixa Deus te usar da forma que Ele quer. Só seja sensível à palavra de Deus, que nós tenhamos entendimento, que Deus venha abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos principalmente. Que caia toda a escama da cegueira espiritual, que Ele abra para que nós tenhamos visão espiritual. Agradeço, minhas irmãs, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Obrigado, Deus maravilhoso. Senhor, nesse momento eu quero apresentar a vida de cada uma dessas mulheres que estão no grupo. Senhor, sabemos que há muitas que estão enfermas, há pedidos de orações. Ainda temos pedido de orações da pequena Cecília e eu peço a Deus que derrame o bálsamo da cura sobre as perninhas dela, porque queremos ouvir o testemunho
da irmã Maria testificando no grupo que a Cecília está andando. E também sobre a irmã Leidiane. Peço também a Deus que Deus derrame o bálsamo da cura sobre ela, sobre a irmã Zulene, que a irmã Raimunda pediu, que Deus venha entrar com providência naquele hospital, que dê sabedoria aos médicos. Também sobre a família da Vilma, lá no estado do Acre. Que Deus esteja dando sabedoria aos médicos no momento certo, sempre. Também peço pela família da minha tia, que Deus venha restaurar a sua visão, que Deus venha libertar a sua família, assim também como a minha. Peço também pela família da minha irmã Josley, seus filhos, seu esposo, seu lar, pela família da minha sogra, as minhas cunhadas que estão no grupo, a minha cunhada também lá de Novo Progresso, Natália, todas as irmãs de Novo Progresso no Pará, Brasil. Tem amigas minhas ali também. Também apresento as pessoas do Mato Grosso. Tem uma amiga minha do Mato Grosso, a Zuleide. Peço bênção sobre as mulheres daqui também, de Portugal. Aqui na região de Lisboa temos várias, mas também sei que tem mulheres aqui em outros lugares aqui em Portugal. E também temos nova membro no grupo, também do Brasil. E assim peço a Deus que derrame bênção, proteção, que o sangue de Jesus esteja sobre o lar de cada uma de vocês, que as misericórdias do Senhor nos abrace, nos alcance todos os dias. Agradeço minha oportunidade nesse momento, em nome de Jesus. Amém.